Muitíssimo boa tarde. É uma imensa satisfação estar com vocês em mais uma tertúlia da Academia de Medicina de São Paulo. Desta feita, nos reúne a personalidade especial, nosso membro honorário, professor Miguel Noel Nascentes Burnier. Professor Miguel Burnier nos será apresentado e aqui nos dá a honra de fazer esta apresentação o professor Rubens Belfort de Matos Júnior. O professor Rubens Belfort de Matos Júnior também é nosso membro honorário. Ambos, Rubens Belfort e Miguel Burnier, já foram membros titulares da Academia de Medicina de São Paulo. Ambos são amigos há muitíssimos anos e trabalham juntos em um intenso e consistente programa de pesquisa. Certamente, Rubens e Miguel vão falar sobre este assunto. É uma grande satisfação, uma grande honra receber os nossos dois membros honorários e eu passo imediatamente a palavra ao querido amigo, professor Rubens Belfort de Matos Júnior, também presidente da Academia Nacional de Medicina. Rubens, por favor. Muito obrigado. Estão me ouvindo? Perfeito. Eu detesto falar e não ser ouvido. Eu quero inicialmente agradecer muito ao meu irmão José Luiz Gomes Amaral por essa oportunidade que só pessoas especiais como José Luiz às vezes conseguem fazer, que é de reunir o meu outro irmão, Miguel Burnier, junto com ele e comigo no mesmo vídeo, na mesma tela. Sem dúvida, José Luiz Gomes Amaral, Miguel Burnier e eu temos essa irmandade há quase meio século. A gente chega numa fase da vida que tudo é meio século. Daqui a pouco vai ser um século, eu espero. E essa amizade, muito mais do que amizade, com José Luiz e com Miguel, vem desde a década de 80, quando na Escola Paulista de Medicina, cada um de nós, numa área aparentemente muito diferente, né? Anestesia, na época, o Zé Luiz ainda não estava envolvido em terapia intensiva e a parte clínica era anestesia, anatomia patológica e oftalmologia. Áreas tão aparentemente distantes e que, apesar disso, terminaram nos unindo muito. Todos vocês conhecem a trajetória do Zé Luiz e conhecem a trajetória do Miguel Burnier também. Eu não vou perder tempo repetindo, mas é importante lembrar alguns fatos para que eles sejam usados em benefício da agenda da saúde, da medicina e da gente poder caminhar em direção aos ideais da vida da gente. E com o Miguel Burnier e o José Luiz Gomes Amaral, mas agora eu vou me referir apenas ao Miguel Burnier. Com o Miguel Burnier, a gente vê esse caminho continuar cada vez mais leve e fácil graças aos esforços dele. Miguel Burnier é descendente de uma família extremamente importante na medicina na oftalmologia brasileira. Na década de 20, meu avô foi chamado pelo Penido Burnier para trabalhar em Campinas. Trabalhou lá até a década de 30. Eu brinco, com a Revolução do Café acabou o dinheiro e ele acabou vindo para São Paulo. E Miguel Burnier e eu nos encontramos na Escola Paulista de Medicina pela primeira vez, quando Miguel teve uma conjuntivite. E ele conta uma história gozada e real. Ele disse que estava com o olho vermelho incomodando, foi na oftalmologia, de avental, jovem como ele era, né? Como ele é ainda. E o residente examinou e falou, isso não é nada, é conjuntivite, quem é você? Ele falou, eu sou o doutor Miguel. O senhor é o doutor Miguel? Um minutinho, vou chamar o docente aqui. Chamou o preceptor. Aí o preceptor examinou e falou, realmente é uma conjuntivite, não é nada. Como é seu nome, doutor Miguel? Miguel Burnier. Doutor Burnier, um minutinho, vou chamar o doutor Belfort. Aí eu examinei e era uma conjuntivite. E foi ótimo, porque o Miguel e eu nos conhecemos. A partir daí, Miguel nos ajudou a montar o curso de pós-graduação da Escola Paulista de Medicina.
Na casa dele, 10 horas da noite, a Santa Noralia, mulher dele, preparava jantar para nós, ajudava, e graças a ele saiu a pós-graduação da oftalmologia da Escola Paulista de Medicina, já tinha organizado a anatomia patológica. E aí foi uma série de eventos. Bom, Miguel Burnier, professor da Escola Paulista, se destacou muito na área de patologia oftalmológica e outras áreas. Aí veio um professor americano e deu um curso aqui em São Paulo, e esse sujeito chamava Zimmermann, o maior patologista ocular do mundo já existente, falecido. E ele gostava de, em cada aula que dava, ficar fazendo perguntinhas. Então, o babá estava fazendo perguntinhas. E quando acabou a aula, ele perguntou quem é aquele sujeito ali. Aquele sujeito era o Miguel, porque o Miguel tinha acertado todas as perguntinhas que ele tinha feito na aula inteira sobre diferentes aspectos. Bom, convidou o Miguel foi para os Estados Unidos, ficou lá 1 ou 2 anos, voltou, continuou a carreira dele, fez doutorado. E aí, coincidência da vida, Miguel e eu, em 90, estávamos na NIH, na mesma área, Instituto Nacional de Olhos. Aí, a vida nos afastou, eu voltei para o Brasil, Miguel continuou lá, de lá sempre com sucesso, virou chairman na McGill, Canadá, onde ele até hoje é um dos mais importantes centros do mundo em anatomia patológica ocular. Sim, anatomia patológica ocular do mundo, o Miguel é um dos mais importantes. E autoridade inconteste, toxoplasmose, trabalhamos juntos em todas as áreas da AIDS, e agora está sob embargo ainda, mas no final do mês vai aparecer um trabalho super importante feito na Escola Paulista de Medicina, com outros centros do Brasil e com Miguel Burnier na McGill. Nós não podemos falar isso ainda, né, Miguel? Só daqui a 2 semanas. Bom, o que eu quero dizer? Mais importante de tudo, o Miguel continua professor da Escola Paulista de Medicina. Nesses anos todos, Miguel orientou 50 alunos da nossa pós-graduação, 50. Miguel Burnier é muito mais ativo como professor, trabalhando na McGill e orientando na Escola Paulista de Medicina, do que a maior parte dos nossos professores orientadores. Miguel é um exemplo de como a pessoa pode estar lá e cá e ser útil nos dois. Ele recebe gente do mundo inteiro nos laboratórios dele e um carinho especial à Escola Paulista de Medicina. Então, é um exemplo, porque existem muitos outros brasileiros de sucesso perdidos pelo mundo, loucos de vontade de ter algum relacionamento com o Brasil, com a sua instituição. Isso são talentos desperdiçados. Então, Miguel é um exemplo também nisso. Sim, nós temos que usar essas conexões todas. E o mais bonito de tudo, e Miguel sempre conta essa história, eu estou tirando um montão de história tua, né, Miguel? Nós nunca assinamos nenhum convênio, nunca assinamos nenhum acordo. Nós já assinamos vários acordos com outras universidades, inclusive de Portugal, que nunca foram para frente. Miguel e eu nunca assinamos papel nenhum. Várias vezes no passado queriam que a gente assinasse algum papel. E Miguel e eu sempre enrolávamos as pessoas. Vamos assinar, já está assinado e tal. Por quê? Porque acho que nunca vai ser assinado acordo nenhum, né? É outro exemplo de que essa baboseira de papelada geralmente não serve para nada. Miguel continua jovem, Miguel continua dinâmico, o Miguel continua brasileiro, o Miguel continua canadense, Miguel continua espanhol, com centros em nome dele lá, mas o Miguel, mais do que tudo, continua no nosso coração. E o Miguel tem o coração de campineiro, tem o coração do São Paulo Futebol Clube, que é muito importante, mas eu acho que mais do que tudo, apesar dele ter também o coração da McGill, ele tem o coração epemista. Então, e agora também da academia, que o Zé Luiz Gomes Amaral conseguiu resgatar a ele e a mim, trazendo de volta para a academia. Mas isso é uma longa história que a gente deixa para outra vez, né, Zé Luiz? Então, muito obrigado por essa oportunidade de dar um beijo e as boas-vindas no meu irmão Miguel Burnier, através do meu irmão Zé Luiz Gomes Amaral. Muito obrigado. Miguel, com você a palavra, cara. Posso share meu screen primeiro? Não, primeiro, antes de share meu screen, dar uma boa tarde a todos. Um prazer enorme. Muito obrigado, Zé Luiz, pelo convite. O Rubinho exagera. Eu aprendi a ser o Miguel Burnier com o Rubinho, com o Zé Luiz, com Oswaldo Ramos, com a Escola Paulista. E minhas raízes são as minhas raízes.
e elas não me deixam nunca. Eu sempre digo, nós podemos tirar o Miguel Burnier do Brasil e de São Paulo, da Escola Paulista, mas não podemos tirar o Brasil, São Paulo, Escola Paulista, do Miguel Burnier. A história do convênio da pós-graduação, o Rubinho contou de uma maneira que ele sempre conta. A história não é minha, a história é do Rubinho. Nós fizemos, a realidade, um convênio que nunca foi assinado, porque não precisa de assinatura. Entre José Luiz, Rubinho e eu, assinaturas são desnecessárias. É um sucesso enorme e eu tenho um orgulho enorme porque é o único diploma estrangeiro que não precisa ser revalidado no Canadá. O diploma de doutorado obtido pela Unifesp em indivíduos treinados no laboratório, ele vale tanto quanto qualquer diploma de doutorado no Canadá e em várias partes da América do Norte, que me deixa muito orgulhoso. Isso é muito mais mérito do Rubinho, mais mérito de quem nos ensinou antes do Rubinho do que meu, mas realmente é um programa fantástico e o Rubinho tem razão, nunca foi assinado. É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês e eu vou share meu screen. Zé, posso? E em share meu screen vocês vão ter uma ideia do que eu gostaria de apresentar para vocês hoje. Vocês estão me escutando bem? Vocês estão me escutando bem? Sim, perfeitamente, Miguel. Perfeito. Então, outra vez, um prazer e uma honra enorme estar aqui com vocês. E eu decidi contar um pouco dessa história que o Rubinho já contou, que o Zé Luiz com certeza sabe muito, que é, desde 1993, eu estou na Universidade de McGill, cheguei para ser chefe do departamento de oftalmologia e diretor de um laboratório de patologia ocular, que virou um laboratório realmente bastante grande e que nos últimos 6 anos vive numa casa nova. Essa casa nova é o novo Hospital da McGill, que eu vou apresentar para vocês um pouquinho, contando uma história de uma jornada que é uma jornada completamente voltada para o paciente e uma jornada que inclui não só cuidar do paciente, ensinar e investigar, mas fazer tudo isso de uma maneira combinada, tendo o paciente como centro das nossas atenções. Então, este prédio que vocês estão vendo é o prédio do Instituto de Pesquisa, do qual eu tenho o privilégio de ser o diretor hoje em dia, e ele está conectado com 5 hospitais. Esses hospitais são 2 hospitais pediátricos, 2 hospitais de adultos e um centro de câncer ou de oncologia bastante importante. Por que nós mudamos os hospitais do McGill nesta localização? Em primeiro lugar, porque são prédios muito mais modernos do que nós tínhamos antes. Segundo, porque é uma localização que permite fácil acesso por vários transportes coletivos ou individuais à população de Montreal. E terceiro, por uma mudança enorme de mentalidade, que os fatores mais importantes são os seguintes. Primeiro, nesse centro de 8 prédios, a gente faz medicina, ou nós fazemos medicina desde o feto até a geriatria, ou seja, pediátrica e adulta. Nós fazemos uma medicina personalizada. Os pacientes têm 500 leitos e quartos separados e individuais. Tudo isso sob o Medicare, que é o Sistema Central Nacional de Saúde no Canadá. Entre os prédios hospitalares, o Centro de Investigação, existe o CIM, que chama-se Center de Innovative Medicine, que é um hospital de investigação dentro do hospital com seus próprios leitos, onde a gente faz toda a parte de investigação clínica. Particularmente o meu laboratório, que é o Laboratório de Patologia Ocular e Investigação Translacional da McGill e dos hospitais da McGill, ele é localizado no 4º andar. É muito boa essa localização, porque a patologia no 4º andar, o meu laboratório é no 4º andar, e o CIM, o Centro de Pesquisa Clínica, é no 4º andar, e a oftalmologia no 4º andar. Então, é muito fácil nós termos os estudantes e os professores todos no mesmo lugar. Desde que nós começamos há 28 anos atrás, o laboratório cresceu e vocês estão vendo agora vários dos serviços que nós oferecemos. Em Burgundy, vocês veem que alguns programas que são únicos, por exemplo, nós temos um
um programa de Masters and PhD que é o único na América do Norte, e é este programa que tem um convênio de tanto sucesso com a Unifesp, graças ao Rubens Belfort, e é um convênio que realmente que nos enche de orgulho. Tem o CIM, que é o nosso Centro de Innovative Medicine, que é muito importante, e tem uma série de pesquisas que são não só únicas, como elas são criadas e começadas no nosso laboratório. Claro que eu não tenho tempo de contar toda a história, mas eu gostaria de contar 3 histórias. Uma, o que nós fazemos com OCT, que é nossa mão direita na retina e ao ver os pacientes oftalmológicos, que é a nossa tomografia intraocular, e nós transformamos essa tomografia intraocular através de um programa, numa tomografia, o mesmo aparelho, para fazer também periocular. Gostaria de falar um pouco da nossa pesquisa em melanoma ocular, que o laboratório tem uma reputação e importância grande sobre isso, e finalmente terminar com a biópsia líquida, que é uma coisa moderna e que para a oftalmologia, especialmente para os tumores intraoculares, vai ser muito útil para os nossos pacientes no futuro. Antes de entrar nisso, uma coisa que me orgulha muito, e outra vez, isso é a Escola Paulista de Medicina, isso é a Unifesp, isso é o José Luiz Gomes do Amaral, isso é o Rubens Belfort especialmente. Os convênios que nós temos, a partir da Unifesp, foram criados com excelentes universidades no mundo inteiro e treinamos mais de 360 pessoas, muitos brasileiros, muitos de vários países do mundo, são 25 países diferentes, e há 10 ou 12 anos atrás, esses indivíduos criaram uma sociedade chamada Biópsia, ou Biopsy, que é a Brunier International Ocular Pathology Society. Nós nos reunimos cada 2 anos. José Luiz está sempre presente, Rubens Belfort, claro, está sempre presente, Rubens Belfort Neto, que me deu a honra de colaborar comigo por 3 anos aqui na McGill, e que é o melhor oncologista no Brasil, fazendo um trabalho fantástico, também é parte dessa organização. E isso também me enche muito de orgulho, porque, outra vez, a gente aprende, eu aprendi na Escola Paulista, e a vida continua com os mesmos princípios e espero com a mesma generosidade que nós recebemos dos nossos antepassados. Especialmente nesse momento difícil de Covid, de pandemia, eu acredito que generosidade e solidariedade são palavras e atos que nós não podemos esquecer. O que nós fizemos com o OCT? Essa é uma máquina que nos dá imagens da retina. Nós colocamos um programa e uma lente na mesma máquina. Essa máquina ela é acessível à grande maioria dos oftalmologistas. Raramente um consultório oftalmológico não tem um OCT, que é um Optical Coherence Tomography, feito para a retina, e através dessa lente, que não toca no paciente, ela fica a 20 milímetros da córnea ou das áreas perioculares, como as pálpebras, ela nos permite fazer uma imagem. Porque nós temos o laboratório de patologia lado ao lado com a clínica, nós resolvemos cortar as lâminas de patologia no mesmo plano do corte tomográfico do OCT. Então, essa é a primeira coisa que é inédita. Fizemos, então, através de inteligência artificial, uma equivalência entre os cortes de 5 micras, 2 a 5 micras da patologia, com o corte de 70 a 100 micras do OCT, e criamos uma escala, de tal maneira que o corte e a imagem do OCT, ela coincide muito com o corte e a imagem da biópsia que nós fazemos. Então, esse foi a nossa ideia. A pergunta era, pode o OCT nos ajudar no diagnóstico, no prognóstico, especialmente com as margens, e muito especialmente para decidir se o que acontece depois é uma recorrência, ou é fruto da primeira cirurgia, ou é uma cicatriz. Isso agora andou, os trabalhos começaram a ser publicados, e a gente chama isso agora de biópsia óptica. O que é uma biópsia óptica? Deixa eu dar um exemplo a vocês. Você é um homem de 81 anos de idade, tem uma lesão nodular de pálpebra inferior, muito característica de um carcinoma basocelular, e vocês veem aqui a fotografia clínica, e vocês veem aqui o OCT com esse nódulo muito bem delimitado, e a gente vê muito bem a epiderme e esse nódulo.
Como nós não sabíamos interpretar muito bem essas imagens, nós fizemos essa correlação anatomopatológica que vocês veem agora. É o mesmo caso, o mesmo paciente. A seta vermelha mostra a epiderme, com correspondência na biópsia óptica. A outra seta vermelha mostra a transição epiderme-dérmica e as estrelas azuis mostram o carcinoma basocelular na histopatologia, muito semelhante a essa imagem que aparece na biópsia óptica em branco e preto. E, mais importante ainda, as setas azuis mostram como a gente delimita essa lesão muito bem. Então, esse paciente é seguido e se aparece uma lesão semelhante e perto ou sobre a lesão que foi excisada, nós podemos avaliar se isso é um granuloma piogênico, se isso é fruto de uma fibrose ou se isso é realmente uma recorrência do carcinoma basocelular. Isso nos tem ajudado muito a escolher o tipo de cirurgia, especialmente a delimitar as margens cirúrgicas. Ajuda também no diagnóstico pré-operatório. Esse é um outro caso, paciente de 78 anos de idade, com uma lesão quicística na pálpebra superior, que vocês veem em melhor aumento aqui, e vejam a correlação entre a histopatologia e a biópsia óptica ou OCT. Os cistos são idênticos, as áreas onde há células neoplásicas a gente também vê aqui. Esse é um tumor raro e que se chama, e a gente vê aqui a epiderme, a gente vê a parede cística, nós vemos as células que representam o tumor, e é uma interpretação. Como a gente interpreta a patologia do lado direito, a gente interpreta a biópsia óptica do lado esquerdo e vai aprendendo e vai fazendo cada vez mais diagnósticos e a correlação, porque a gente tem essa inteligência artificial de fazer o corte exatamente no mesmo plano, é absolutamente estupenda. Esse é um tumor raro, é um adenocarcinoma primário mucinoso da pálpebra. O nosso laboratório tem uma casuística importante e nós publicamos os primeiros 3 casos. Parece muito com metástases de carcinoma de mama e metástase de carcinoma de colo e reto, mas não é. E, ao mesmo tempo que nós fazemos a biópsia óptica, nós aprendemos também e melhoramos a nossa patologia e nós criamos, então, um marcador e um painel imunistoquímico que realmente revela que essa lesão é primária, não é uma metástase, especialmente por causa pelo marcador citoqueratina 7, que indica a lesão de primária da pele dessas lesões. Então, a biópsia óptica é uma realidade, a biópsia óptica nos tem ajudado, é um OCT idêntico, é a mesma máquina do OCT na retina, que é acessível na maioria dos consultórios, muito fácil fazer esse arranjo e essa conexão com esse programa e essa pequena lente que não toca nem na pálpebra, nem na conjuntiva dos pacientes, e nós conseguimos fazer uma correlação muito boa. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de contar, porque é uma coisa nova, essas publicações têm sido nos últimos 3 anos, e nós estamos avançando muito nas lesões conjuntivais e palpebrais, usando essa biópsia óptica. Segunda parte da história, que é a história praticamente coincide com a história da minha vida, que é os estudos que nós sempre tivemos do melanoma uveal. Melanoma uveal é um tumor raro, 7 a 10 indivíduos em cada 1 milhão de habitantes. Então, a gente espera 3 mil casos nos Estados Unidos, espera muito menos no Brasil, muito menos no Canadá. É um tumor maligno da coroide, cujo diagnóstico é um dos raros tumores cujo diagnóstico prescinde de uma biópsia. Não é necessário biopsiar para fechar o diagnóstico final, ele é um diagnóstico clínico, baseado em imagens de ultrassom B, que vocês veem do lado inferior esquerdo, e do ultrassom A, que forma quase sempre esse ângulo interno kappa, que é um ângulo de 30 graus, mostrando que as estruturas oculares normais têm uma frequência alta e a baixa frequência do melanoma é muito característica desses tumores. Nós podemos fazer também uma sofisticação do ultrassom e fazemos um ultrassom em 3D e mostra o descolamento de retina que quase sempre aparece e essa forma abaulada, pigmentada do melanoma de coroide. Vocês veem aqui na fundoscopia esses vasos retinianos sobre a lesão. Essa lesão é importante do ponto de vista patológico, é o mesmo caso,
é uma lesão pigmentada. Essas células são células que se mesclam e elas acabam se transformando. Elas começam como elementos fusocelulares ou células fusiformes, que têm um poder de metástase muito menor e se transformam em células epitelioides, como essas muito maiores, com núcleos muito maiores, nucleolos muito maiores, e que têm uma capacidade enorme de metastatizar. Tipicamente, o melanoma da coroide, pela ausência de vasos linfáticos no olho, ele não respeita a regra TNM, tumor, linfonodo, metástases. Ele tem um T, o tumor ocular, e a metástase, que quase sempre é hepática. 90% a 95% dos casos, esses pacientes vão ter metástase hepática. 50% dos pacientes, e quase sempre, independente do tratamento ocular que nós oferecemos, vão ter, num determinado momento, 7, 10, 15 anos depois do diagnóstico, a metástase hepática através das veias vorticosas, metástase hematogênica, com a presença dessas células epitelioides no vaso sanguíneo. Então, esse é um tumor de difícil diagnóstico, de diagnóstico clínico, e que aí uma porção de grupos de investigação organizados ao redor do melanoma ocular começaram a pesquisar como é que a gente faz um diagnóstico melhor e como é que a gente evita ou trata essa possibilidade de metástase hepática. Que vocês têm na patologia tumores pequenos, quase amelanóticos, e tumores muito grandes, bastante pigmentados. É muito característico desse tumor esse formato de um fungo, porque ele puxa a membrana de Bruch, ele puxa a retina, faz um descolamento de retina e acaba tendo essa imagem de um cogumelo, de um cogumelo saindo da coroide. As células, de novo, se transformam de fusocelulares a epitelioides, e as células epitelioides são as células que têm uma capacidade de metástase muito grande. Nosso laboratório, durante muitos anos, trabalhou como o NIH, como o Instituto de Patologia das Forças Armadas, como Lawrence Zimmerman, em determinar os fatores prognósticos dessas lesões. Tamanho, tipo celular, localização dentro do globo ocular, os tumores pigmentados ou não do corpo ciliar, de um modo geral, são mais agressivos. A invasão das veias vorticosas, que vocês podem ver no canto inferior direito, essas células neoplásicas dentro dos vasos sanguíneos. E aí, uma série de novos fatores prognósticos, onde o nosso laboratório teve uma presença bastante importante. Nos últimos 10 anos, no entanto, mudou-se um pouco dos fatores prognósticos patológicos para os fatores prognósticos genéticos. E um grupo bastante bom da Universidade de Michigan descobriu o cromossomo 3. O que acontece com pacientes com anomalia, especialmente monossomia do cromossomo 3? Quando os pacientes têm monossomia do cromossomo 3 nas suas células malignas do melanoma de úvea, esse tumor é muito mais agressivo. Então, se classificou como 1A e 1B, os tumores de pequeno risco de metástases, e classe 2, os tumores de grande risco de metástase. Então, 1, pequeno risco, essas células não apresentavam monossomia do cromossomo 3, e classe 2, grande risco, essas células apresentavam monossomia do cromossomo 3. Um avanço fantástico, mas que deixava ainda sem resposta duas perguntas. Primeiro, pode um tumor que começa como baixo risco, sem células com monossomia 3, se transformar em células com monossomia 3? Segunda pergunta. Se temos um paciente com alto risco, o que fazer? Não há, até agora, e vocês vão ver que agora tem pelo menos uma luz no fim do túnel, tratamento ideal para a doença metastática. Então, em resposta à primeira pergunta, pode um tumor classe 1 de pouco risco, com o passar do tempo, se transformar num tumor de alto risco? A resposta é pode, e esse é um caso publicado pelo nosso laboratório de um paciente de 56 anos de idade que aparece com um tumor típico de um melanoma e que, 14 meses depois, esse tumor aumenta, quase dobra de tamanho,
e tem uma parte agora muito mais pigmentada do que o tumor inicial. Uma dificuldade do melanoma é que a gente não sabe quando ele começou. A gente sabe quando nós diagnosticamos o tumor. Mas se o tumor está lá há 6 meses, 1 ano, 2 anos, a gente não sabe. Neste caso em particular, um dos raros casos onde nós conseguimos saber que esta é a fotografia inicial, esta é a fotografia 14 meses depois, ou seja, o tumor muito agressivo, muito mais agressivo, com uma parte pigmentada e que dobrou de tamanho. Esse paciente foi enucleado e essa é a patologia mostrando exatamente o que a fotografia clínica mostra. Uma área completamente não pigmentada, que é a área inicial, e a área pigmentada, dobro de tamanho, 14 meses depois. O que nós fizemos no laboratório foi tratar este tumor, que é um tumor só, como 2 tumores diferentes. Então, vamos ver o que acontece na área inicial, não pigmentada. Que sorte que na área de 14 meses depois era pigmentada, então deu para a gente analisar muito bem uma área antes e uma área 14 meses depois. A surpresa foi que, de fato, as células eram semelhantes, no entanto, as alterações cromossômicas que não aconteciam na parte primeira do tumor, aconteciam na parte do tumor que cresceu muito mais em 14 meses. Ou seja, comprovou-se, e agora há vários casos apresentados, inclusive na nossa reunião da biópsia, vários casos em que o tumor começa com baixo risco e muda para alto risco. Importância desse achado. Podemos contar para os nossos pacientes que eles têm um tumor de alto risco. Quando contarmos para os nossos pacientes que eles têm um tumor de baixo risco, temos que salientar a possibilidade desses tumores se transformarem em alto risco. Bom, continuava o problema. Qual é o problema? Desde 1936 a 2012, e isso continua até hoje, 2021, quando olhamos o que nós sabemos do melanoma da úvea, como nós diagnosticamos o melanoma da úvea, os avanços são espetaculares. No entanto, quando nós olhamos a sobrevivência de 10 anos desses pacientes, ela é quase que imutável. Ou seja, de 45, 42 a 50% desses pacientes continuam falecendo por metástase hepática. Então, o nosso laboratório, nos últimos 10 anos, especialmente nos últimos 6, com essa mudança nesse hospital muito mais moderno, com uma capacidade muito grande de fazer muito mais coisas, nós estamos empenhados em responder a seguinte pergunta: por que o prognóstico e a mortalidade de pacientes com melanoma da úvea continua quase que inalterada, apesar do progresso muito, muito importante no diagnóstico e no tratamento do tumor ocular? Primeira ideia dessa resposta é: provavelmente o tumor não é só ocular. O tumor já é sistêmico desde o primeiro diagnóstico ocular, já que nós não sabemos por quanto tempo o tumor permanece dentro do olho. Primeira possibilidade de resposta aconteceu em 1998, um trabalho nosso, do nosso grupo, e copiado um pouco dos melanomas da pele. Nós sabemos que no melanoma da pele, toda vez que existe infiltração linfocitária, o melanoma tem um melhor prognóstico. Baseado nisso, nós estudamos 1.193 casos patológicos de melanoma ocular à procura de infiltração linfocitária com linfócitos T, que é o que acontece no melanoma da pele, e descobrimos que, de fato, 40% dos melanomas da úvea têm infiltração linfocitária, que é mais ou menos coincidente com o que acontece no melanoma da pele. O fator importante, o fator novo e a surpresa, foi que quando colocamos em curvas de sobrevivência estes casos, nós vimos que, ao contrário do melanoma da pele, quanto mais linfocito T dentro do melanoma ocular, pior prognóstico. Então, melanoma da pele, melhor prognóstico. Melanoma ocular, pior. A teoria que nós fizemos foi que, claro, deve ser assim mesmo. Já que não tem T
TNM, não tem o linfonodo, quando esses linfócitos são chamados para dentro do olho, eles têm que ir por corrente sanguínea. Ou seja, existe alguma coisa que devem ser células metastáticas malignas circulando na corrente sanguínea desde o primeiro momento do diagnóstico do tumor primário. Então, provavelmente, essa doença já é uma doença sistêmica desde o primeiro momento. E, baseado nisso, avançamos um pouco o conhecimento e Sônia Calejo, que fez um doutorado conosco, em 2006, publicou o primeiro trabalho sobre células malignas circulantes em melanoma ocular. A importância desse trabalho é que descobrimos que todos os pacientes tinham células malignas circulantes. Descobrimos, então, que em vez de TNM, no caso específico do melanoma ocular, o que existe é o T, tumor dentro do olho, CMCs, Circulating Malignant Cells, ou células malignas circulantes, e a metástase, que é o N, o M. Então, o T, CMC, M é o que vale para o melanoma, já que ele é um tumor que se faz sempre a metástase por via hematogênica. E começamos a testar todos os nossos pacientes. Quando testamos todos os pacientes, aprendemos que todos têm células malignas circulantes. Só que 60%, 55% não apresentam metástase. Então, não é só o fato da célula maligna circulante. Existe alguma coisa a mais que faz com que essas células vão ao fígado e criem a doença metastática. Existe preparação pelo fígado, nós sabemos isso hoje, e existe a natureza dessas células malignas circulantes que tem mais capacidade de fazer a doença metastática. Continuava, no entanto, um problema grave que era desde quando o tumor existe dentro do olho antes do diagnóstico. E a única maneira de fazer um tumor e a metástase serem coincidentes e nós sabermos quando começou e quando terminou é criar um modelo animal. Até 2004 não havia um modelo animal em melanoma. O nosso grupo criou em coelhos albinos, que são imunossuprimidos com ciclosporina A, e nós injetamos células malignas do nosso laboratório, dos nossos pacientes, células malignas humanas, e conseguimos fazer metástase em 90% deles, tumores primários em quase 100% deles, e conseguimos fazer todas as análises com ultrassom, com fundoscopia. Nós estamos muito bem preparados dentro do nosso laboratório para fazer esses modelos experimentais e também retiramos sangue para pesquisar as células malignas circulantes. Muito interessante também é que nós conseguimos fazer imunomodulação. Esse nosso modelo experimental, que hoje é difundido no mundo inteiro, todos os pesquisadores de melanoma usam esse modelo. Paula Blanco, que é uma patologista argentina que trabalha hoje em Vancouver, foi quem liderou esse processo. Esse modelo demora 12 semanas, produz 95% de tumores intraoculares com células malignas humanas, que é importante. Esses coelhos que têm o tumor intraocular, 100% deles fazem metástase. Lembre-se que eles são imunossuprimidos por ciclosporina. As metástases são hepáticas e nós detectamos as células malignas circulantes. Os tumores são muito semelhantes aos tumores que nós vemos nos nossos pacientes. E muito interessante, o ultrassom é muito parecido, a gente faz todos os exames, e através da imunomodulação com ciclosporina, nós podemos fazer o tumor ser mais agressivo, com metástases e com infiltrações extraoculares, ou tumores menos agressivos, menores. Ou seja, nós podemos simular a doença humana em vários aspectos e podemos tratar esses coelhos, podemos olhar as células malignas circulantes, ou seja, um modelo experimental bastante bem compreendido hoje em dia, bastante acessível e que nos dá muita informação. Vocês estão vendo agora um vídeo de uma célula andando. Eu vou voltar. Essa célula vai andar. É uma motilidade celular. Por que eu estou mostrando esse vídeo? Porque eu sempre falo aos cirurgiões, e cirurgiões adoram mostrar vídeos e patologistas nunca têm um vídeo. Então, eu criei um vídeo de uma célula, mas só para me lembrar de dizer que o nosso laboratório, depois desse modelo animal, conseguiu uma coisa bastante importante, que foi entender por que essas células se mobilizam dentro do tumor ocular, escapam do olho e vão ao fígado. Isso depende muito da COX-2, da ciclooxigenase 2. Se a gente lembrar um pouquinho da patologia, COX-1
ciclooxigenase 1 está presente no tecido normal, COX-2 está presente em doenças inflamatórias, como artrite reumatoide, e neoplásicas, como, por exemplo, tumores gastrointestinais. E a COX-2, ela induz uma grande variedade de citoquinas que alteram a proliferação celular, a invasão e a apoptose. E a pergunta que nós fizemos pela primeira vez foi: qual é a importância do COX-2, que é tão importante em algumas neoplasias, no melanoma uveal? Então, de novo, programa com a Unifesp, um dos pioneiros desse programa, Anderson Figueiredo, que hoje é oftalmologista em Florianópolis, fazendo doutorado conosco para a tese ser defendida na Unifesp, estudou a expressão de COX-2 e descobriu o seguinte: 58% a 60% dos casos de melanoma apresentam COX-2. Muito mais importante que isso, quanto mais malignas as células, maior a expressão de COX-2. Quanto mais malignas as células, maior a expressão de COX-2. Nervos de coroide não tem COX-2, mas quanto mais malignas as células são, mais o COX-2 está elevado. Associado ao Anderson Figueiredo, uma pós-graduanda nossa, excelente, Sylvine Bacalian, estudou as regiões do cromossomo 7 que eram indicativas de metástase hepática. Por quê? Porque nós sabemos que c-MET é um indicador de metástase hepática e está num locus do cromossomo 7. Ao estudar o c-MET, com coisas completamente independentes, ela descobriu uma proteína chamada NM23. Então, veja bem, Anderson Figueiredo, Unifesp, descobriu COX-2 dentro do melanoma. Sylvie Bacalian, McGill, trabalhando no mesmo laboratório, descobriu que c-MET estava associado a uma proteína chamada NM23. Quanto mais NM23, menos c-MET, menos chance de metástase hepática. Células que expressam muito pouco NM23, mais c-MET, mais chance de metástase hepática. O que isso tem a ver com Anderson Figueiredo, COX-2? Tudo. Olha que interessante. No mesmo grupo de coelhos, no mesmo modelo experimental, nós resolvemos usar drogas anti-COX-2, Nepafanec, neste caso, que é usado para artrite reumatoide e é um anti-COX-2 em 80%. Por exemplo, aspirina, Tylenol são anti-COX-1 e 2 e muito mais anti-COX-1. Mas Nepafanec, como Nevanec, como Celebrex, como Celebra, são muito mais anti-COX-2. Quando nós utilizamos em 14 coelhos nada de COX-2, 11 deles têm metástase hepática. Quando nós tratamos os coelhos com anti-COX-2, nesse caso Nepafanec, somente 4 têm metástases hepáticas. E nós tratamos esses coelhos em 2 grupos, com as mesmas células e células altamente malignas. Então, grande quantidade de COX-2, grande quantidade de c-MET. Quando a gente abaixa o COX-2, quando a gente trata o COX-2 e abaixa o COX-2, nós abaixamos o c-MET. Lembram-se do NM23? É assim que ele regula o c-MET. E nós conseguimos, então, uma droga, que é um anti-COX-2, que consegue regular o c-MET através da proteína NM23. Na realidade, o COX-2 não age no c-MET. Ele age no NM23, que acaba, então, regulando o c-MET. C-MET baixo, muito menos chance de metástase. C-MET alto, muito mais chance de metástase. Como é que a gente regula isso? Através do NM23, regulando o COX-2. Parece complicado, mas é super simples. Aí, sai do coelho e vai para os pacientes. E testa a expressão dessa proteína NM23 e o resultado é impressionante. Em pacientes, a pequena expressão de NM23 ela é muito mais associada a metástases e a grande expressão de NM23 é muito menos associada a metástase. Então, o que nós estamos fazendo é uma relação entre eu ponho um anti-COX-2, eu aumento o NM23, por consequência, diminuo o c-MET.
Então, eu estou diminuindo o CMET por um mecanismo não direto, indireto, através de uma droga usada em artrite reumatoide, uma droga que é FDA approved, que é aprovada pela Health Canada, que é aprovada em todos os países do mundo e que dá muito pouco efeito colateral. O resultado dessa pesquisa foi que começamos a tratar pacientes com 200 miligramas, 5 vezes por semana, por 5 anos, completamente empiricamente, e agora nós temos um grupo de pacientes que tem 12 anos completamente free de metástase hepática, e passando 10 anos, isso é significativo, porque a história natural da doença mostra que quanto mais maligna a célula, entre 7 e 10 anos eles fazem metástase hepática. Então, essa é um tratamento promissor por 2 razões. A droga já existe, ela é completamente... Os efeitos colaterais são conhecidos e são muito poucos. Esses pacientes têm mais de 70 anos e usam essa droga e se sentem muito bem, porque melhora a dor, melhora o reumatismo, melhora uma porção de coisas, e, ao mesmo tempo, ela é efetiva, talvez não para parar a doença metastática, mas certamente para prolongar o intervalo entre o diagnóstico da doença ocular, a presença das células malignas circulantes, vou insistir, essa doença é sistêmica desde o começo, e a metástase hepática. Estou insistindo na metástase hepática porque o tratamento do tumor ocular com radioterapia é muito bem conhecido, muito bom, e a gente controla o tumor ocular muito bem. E aí tem um problema enorme do melanoma que prova, mais uma vez, que as células malignas circulantes já existem desde o começo, que é o fato de que, mesmo controlando o tumor ocular, e mesmo enucleando, tirando o olho desses pacientes, às vezes, esses pacientes continuam fazendo metástases porque as células malignas circulantes já estavam circulando desde o começo da enfermidade. Isso é importante, isso é uma coisa que nós temos muito orgulho no laboratório, mas não podemos parar aí. Vocês vão se lembrar de que em 2008, 2006, 2008, no nosso laboratório, através de RT-PCR, nós descobrimos as células malignas circulantes. Hoje elas são um pouco démodé, porque hoje existe uma outra coisa que nós estamos fazendo muito. Nosso laboratório está associado ao laboratório de uma outra investigadora no nosso grupo e que não pensa mais em pacientes com células malignas circulantes, mas que criou um termo que é biópsia líquida. Vocês se lembram da biópsia óptica, da biópsia de patologia normal de tecido, e agora a biópsia líquida, que para melanoma de úvea e para oftalmologia em geral. Em casos onde, claro, a maioria deles nós não fazemos biópsia, nós fazemos só diagnóstico clínico, isso vai ser um avanço enorme. O que é uma biópsia líquida? Biópsia líquida é o fato de você tirar o sangue de um paciente com uma neoplasia e não só diagnosticar células malignas circulantes, mas diagnosticar fragmentos de células malignas que contêm DNA e diagnosticar uma coisa que se chamava exossomos, agora se chama vesículas citoplasmáticas livres no sangue, e através dessas sequências diagnosticar o câncer desses pacientes. Então, a biópsia líquida é uma alternativa simples e não invasiva às biópsias cirúrgicas, que faz com que nós possamos descobrir uma enorme quantidade de informações através do sangue. Nós podemos fazer a nossa biópsia líquida através de células malignas circulantes, através de fragmentos de DNA malignos no sangue e através dos exossomos ou das vesículas citoplasmáticas livres no sangue. E nós podemos fazer uma sequência do DNA nessas 3 possibilidades. Aonde ela tem uma aplicação fenomenal. E olha como isso enquadra no melanoma do olho muito bem. Primeiro, localização desconhecida do tumor primário ou tumor primário de difícil acesso, que é exatamente o que acontece com o melanoma ocular, onde uma série de biópsias não são possíveis de serem feitas. Exatamente o que acontece dentro do olho. Onde detecta-se a doença, mas a gente não sabe quando
essa doença vai recorrer ou quando as metástases vão acontecer antes que o paciente tenha a imagem dessas lesões já muito grandes e, portanto, difíceis de serem tratadas, ou sintomas. Muito mais importante, pela primeira vez, a possibilidade de monitorizar modificações do tumor durante o tempo. Se eu vejo um diagnóstico de melanoma hoje, esse paciente vai ter uma metástase 7 anos depois, eu posso monitorizar através da biópsia líquida as modificações nas células desse paciente durante esses 7 anos e estudar as modificações, por exemplo, da eficácia do anti-COX-2 no tratamento desses pacientes. E muito importante é modificar o tratamento de acordo com essas alterações moleculares, o que se chama medicina personalizada. Então, este grupo, junto com o nosso, desenhou o primeiro estudo de biópsia líquida, desde as células até os pacientes. Então, células, o nosso modelo em coelho e nos pacientes, e é isso que eu acho que chama investigação ou pesquisa, onde o paciente é o centro da nossa realidade. Nós, mesmo desde a célula, mesmo com o modelo animal, nós estamos pensando como é que transforma isso, faz uma transferência para o estudo clínico nos nossos pacientes. Então, nós estamos fazendo a biópsia líquida no nosso modelo animal, nas células que nós temos 5 diferentes células primárias e metastáticas no laboratório sendo estudadas, e, ao mesmo tempo, fazendo pacientes tratados por radioterapia ou por enucleação durante os próximos 2 anos, 50 pacientes com extração de sangue a cada 3 meses. Já temos alguns resultados e já temos 2 publicações, uma 3 meses atrás e uma há, acho que 10 dias atrás. Olha que interessante. Primeiro, os exossomos. Comparamos células normais, células de nevo cutâneo, células de melanoma cutâneo, células de melanoma ocular, e tem muito mais exossomos em melanoma do que em nevo e do que em células normais. Muito mais. É significante, ou seja, eu posso detectar o tipo, pelo menos nos melanomas, que é câncer, que é maligno, através do número e a quantidade de exossomos que eu vejo nessas células. Interessantíssimo. 5 pacientes tratados de diferentes maneiras. Só o paciente número 2, que tem muito pouco exossomo, tinha um nevo. Todos os outros tinham melanomas e todos os outros sobreviventes de melanoma, 17, 10 anos, 6 anos e 23 anos, todos eles ainda com alta quantidade de exossomos. Qual é o número? Nós não sabemos ainda. Existe um número em que a gente tem que ficar preocupado com metástase? Não sabemos ainda. O que é claro: lesão benigna, exossomo baixo. Lesão maligna, exossomo alto. E isso serve para a gente acompanhar a evolução do melanoma, tirando o sangue de pacientes 10 ml cada 3 meses, que é a coisa mais fácil do mundo de fazer, ao invés de fazer uma biópsia dentro do olho, que é uma coisa complicadíssima, que, de um modo geral, nós não fazemos, a não ser em casos muito especiais. Mas tem mais coisa. A partir desse trabalho dos coelhos, dos melanomas e dos pacientes com melanoma, nós resolvemos acompanhar pacientes com nevo, para saber quando existe a possibilidade de transformação maligna desses nevos. Nós sabemos as características clínicas dos nevos oculares que podem nos indicar transformação maligna. Por exemplo, tamanho, por exemplo, altura, presença de fluido subretiniano, presença de pigmento alaranjado, a presença de drusa. Tem uma série de características clínicas. No entanto, nós estamos acompanhando agora as características clínicas com os exossomos, para ver se nós conseguimos um número de exossomos que nos indica uma transformação maligna eminente e, portanto, o tratamento ocular com radioterapia de nevos em transformação maligna eminente. Se nós conseguirmos isso, com certeza nós diminuiremos muito
o número de melanomas oculares, já que a grande maioria deles vem de transformação malignas de névoa. São 2 trabalhos agora já publicados pelo nosso grupo e pelo grupo dessa outra investigadora. Essa outra investigadora, por coincidência, Rubinho conhece muito bem, José Luiz conhece muito bem, ela se chama Júlia Burnier, e é uma coincidência que ela é minha filha, e ela é a responsável pela biópsia líquida no nosso centro de pesquisa, e está muito interessada em melanoma uveal, porque para o melanoma uveal, a biópsia líquida talvez seja a resposta que nós ficamos 25 anos esperando. Fácil de ser feita, e só para concluir esta parte de biópsia líquida, ela é não invasiva, ela monitora a doença, ela detecta a progressão da doença antes de sintomas clínicos, ela nos permite estudar a biologia do melanoma durante o tempo e modificar o tratamento de acordo com a medicina personalizada. Então, nós saímos da biópsia de patologia para a biópsia óptica, saímos de pouco conhecimento do melanoma para ter ao menos um tratamento que prolonga o tempo de não metástase desses pacientes, e agora com a biópsia líquida nós vamos conseguir ainda mais informações, e claro que essas informações são informações que vão ser também necessárias e importantes para outros tipos de doenças, outros tipos de enfermidades e seguramente outros tipos de câncer. Eu não quero me prolongar, é isso que eu gostaria de mostrar a vocês do que eu tenho feito nos últimos 25 anos, repetir que nada disso seria possível sem a ajuda, a colaboração, a amizade absolutamente incondicional que eu tenho numa porção de partes do mundo, mas especialmente dos meus 2 irmãos que estão aí, Rubens Belfort, a quem eu devo enormemente e a quem eu tenho uma admiração impressionante, José Luiz, que tem uma qualidade que eu acho fantástica, como o Rubinho, que é trabalhar dentro de associações e fazer com que não só ele cresça, mas tudo cresça, ex-presidente da Associação Médica Mundial, que nos deixa muito orgulhosos, e terminar mostrando para vocês esse quadro. Esse quadro estava na oficina do meu avô, João Pereira Burnier, e se chama The Doctor, e a gente vê na Tate Gallery em Londres. Ele é de Lichfield, e ele foi feito em 1897. Gosto muito desse quadro porque, dependendo da luz, nós vemos 2 personagens, o médico e o paciente. Dependendo da luz, nós vemos 3 personagens, o médico, o paciente e o pai do paciente de pé atrás dessa mesa. E, dependendo da luz, o médico, o paciente, o pai e a mãe debruçada sobre a mesa. Assim é que eu vejo a pesquisa clínica. Eu vejo que a pesquisa, a patologia, ela ilumina o nosso resultado final, que é o paciente que nós temos que tratar, que temos o prazer de tratar e ajudar todos os dias. Então, a patologia e a investigação, ela põe luz. E, em vez de 2 personagens, nós acabamos enxergando 3, 4 personagens, porque ela muda a luz dos nossos quadros. Quando eu entro no meu laboratório todo dia, eu vejo a mission statement do meu laboratório, que diz que nós não fazemos investigação ou pesquisa como um exercício intelectual, nós fazemos investigação e pesquisa em prol dos nossos pacientes. Foi uma honra, um enorme prazer e um privilégio estar com vocês hoje, completamente aberto, por favor, para comentários, perguntas e saber de vocês tanto quanto vocês souberam de mim. Muito obrigado, José Luiz, muito obrigado, Rubinho, muito obrigado a vocês todos, muito obrigado à Academia de Medicina de São Paulo, fundada em 1895, que eu tenho a honra e o privilégio de pertencer. Muito bom, parabéns. Zé Luiz, meu vídeo foi cancelado por vocês, eu não consigo acionar ele aqui. Eu acho que todos eles foram cancelados em função do espaço para compartilhar a tela. O pessoal da técnica poderia abrir os vídeos, por favor? Pronto. Já abri. Eu acho que o professor Miguel deveria ganhar um prêmio Nobel, porque é muito progresso, muito progresso. Nossa, nunca vi uma aula
que com tanta evolução na medicina dá um orgulho para o Brasil, nossa senhora. Parabéns, brilhantíssima conferência. Muito obrigado, fico muito agradecido. Muitíssimo obrigado, Maria. Quem quiser fazer algum comentário, por favor, está aberto, só levantar a mão e passamos a palavra. Eu posso fazer um comentário? Por favor. Eu vi que no chat tem uma pessoa que mandou assim, som e imagem perfeitos. Ele se chama Álvaro Atala. Essa amizade com Álvaro Atala é do mesmo tempo das nossas. É uma amizade de... É terrível falar isso, mas é mais de 40, quase chegando nos 50. Então, e o Álvaro virou membro da academia no mesmo dia que eu me tornei membro honorário da academia. Álvaro Atala é um nefrologista fantástico da escola, uma pessoa espetacular, um amigo muito próximo, que às vezes, por questões de geografia, a gente não se vê todo dia, mas é daqueles amigos que quando a gente se vê, parece que a conversa começou ontem. Então, um abraço muito especial no Álvaro Atala. Obrigado. Muito bom tê-los todos aqui presentes. Alguém mais gostaria de fazer o uso da palavra? Muito bom. Então, se não há outras observações, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Miguel, a apresentação do Rubens Belfort. Uma instituição, ela pode muito bem ser medida pelo valor dos seus membros. Vocês engrandecem a Academia de Medicina de São Paulo. Pode perguntar, Zé Luiz? Pode sim, por favor. Eu gostaria de perguntar se mais alguém gostaria de fazer alguma observação para que eu não faça vários encerramentos seguidos. Curi, por favor. Tá, boa tarde, parabéns, professor Miguel. Olha, realmente também estou impressionado pela qualidade realmente do trabalho que está sendo feito, essa pesquisa. E como campineiro também me sinto honrado, além dos colegas da Escola Paulista. Queria perguntar, o senhor que está trabalhando num local de um centro de pesquisa extremamente respeitável, com pesquisa de avanço, como é que o senhor vê a diferença, já que o senhor acompanha aqui no Brasil também, as diferenças entre pesquisa e esse progresso tecnológico e particularmente científico, com essa visão do foco no paciente, etc., entre lá e aqui no Brasil? Como é que o senhor vê isso atualmente? Obrigado. José Carlos Machado Curi. Primeiro, eu não sou senhor para você, você é campineiro, Curizáquia, é uma família de Campinas, tanto quanto Espírito Santo, e nós somos juntos desde o começo. Campinas começou assim. Então, você é campineiro, como eu, então eu não sou senhor para você nunca, e Curi, para mim, é um nome muito especial, muito. Porque a família Curizáquia é a família que começou junto com a minha família, eu os conheço desde antes de nascer. Então, vocês são muito especiais também. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela pergunta. Sabe como eu vejo? Eu vejo assim. Eu vejo que existe, primeiro, diferenças intelectuais zero. O Brasil tem áreas, bolsões, lugares, ilhas, o nome que a gente quiser dar. A Escola Paulista é um exemplo, vários outros lugares, outros exemplos, Unicamp é outro exemplo, de fazer medicina de alta repercussão e alta qualidade. Aonde eu vejo a diferença? Primeiro, organização. O Canadá é organizado pela sociedade para que esses lugares tenham possibilidade de fazer o que a gente faz. Ou seja, a sociedade está preocupada em que o dinheiro que não é público, não existe dinheiro público, hein? O dinheiro é nosso, nós pagamos impostos. Então, o dinheiro público não existe. Esse dinheiro vá para áreas que a sociedade considera essenciais,
que são 3: educação, saúde e infraestrutura. Todo o resto para a sociedade canadense é o resto. Muito importante para a sociedade canadense é que o imposto seja visto. E ele é muito visto na medicina e na pesquisa médica. Por quê? Porque tem essa coisa que nós temos uma medicina socializada, canadense não paga a medicina. Isso é uma balela, claro que paga. Você paga o imposto paga a sua medicina, é claro que paga. E tem uma terceira coisa que eu sei que eu vou falar uma coisa, e não é rude, mas eu vou falar uma coisa sincera, uma visão que eu acho que vocês têm, eu tenho. Eu vou dar sempre o exemplo do primeiro-ministro, porque eu o conheço e ele é de Montreal. A gente brinca muito que ele é o nosso servidor mais bem pago. Ele não é uma autoridade. Ele é um indivíduo que está encarregado de manusear os nossos desejos. Se ele não manusear os desejos da sociedade, ele vai ser substituído. Então, eu acho que a organização social da sociedade e a organização da pesquisa médica no Canadá, que tem uma tradição enorme, é que faz a diferença. Não é o cérebro, não é o preparo, até porque todos vocês, como eu, se prepararam em lugares diferentes do Brasil também. Eu acho que essa é a diferença, é a organização. Por exemplo, investir 2,5 bilhões de dólares há 6 anos atrás, para nós, inclusive eu, ter o que eu tenho hoje, é um desejo político. Concorda? Montreal fez isso. Perfeito. É isso. Acho que é isso. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eu sou curi adotado, eu sou campineiro adotado, Miguel. É Cúria, Campineiro, é do meu time. Tá bom. Zé, Zé, tá sem volume. Muitíssimo obrigado. Como eu dizia, é uma grande satisfação, uma grande honra nós os termos hoje na nossa Academia de Medicina de São Paulo, como Marilene Mello exprimiu, é absolutamente impressionante, é fascinante o desenvolvimento da pesquisa e o que vocês têm conseguido realizar em Montreal. Parabéns, Miguel. Nós não cansamos nunca de admirá-lo e esperar que nós tenhamos oportunidade de nos encontrar aqui hoje virtualmente, mas no futuro próximo presencialmente, nas nossas tertúlias da Academia de Medicina de São Paulo. Eu gostaria de agradecer a todos e deixá-los nesse final de reunião, como temos feito nas últimas tertúlias, com um pouco de música. Antes da música, mais um comentário, posso? Pois não, claro. Um agradecimento muito especial a Monielle Faria, que foi de uma delicadeza, de uma competência fantástica para organizar tudo isso junto com você. E outra vez, muito obrigado a todos vocês. Muitíssimo obrigado. A música que iniciou essa reunião traz, como de hábito, algum representante dessa área, seja compositor, seja um executante, daqui da nossa terra, do estado de São Paulo. E hoje nós temos o prazer de ouvir João Carlos Gandra da Silva Martins, que é pianista e maestro. E aqui ele nos brinda com Ne me quitte pas, que é música bastante conhecida, de Jacques Brel, e ao piano, e na regência, a grande porta de Kiev, de Mussorgsky, da orquestra, com a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, Orquestra de Ravel. É um grande prazer
estar com vocês mais nesta tertúlia da Academia de Medicina de São Paulo. Muitíssimo boa tarde.